Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada de segunda-feira. Começando este dia, vamos já agradecer ao Senhor pela noite de sono, agradecer ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Gratidão ao Senhor por poder meditar na palavra dele. Gratidão por tudo que ele tem nos proporcionado e que hoje o Senhor venha nos direcionar em tudo que nós vamos fazer, que ele venha nos abençoar em tudo, direcionar os nossos passos, em nome de Jesus. E hoje, nosso pãozinho diário está no livro do Êxodo, capítulo 2, os versículos do 11 ao 15, que vai falar sobre a fuga de Moisés para o Egito. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou para um e para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matou este o egípcios? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. Aleluia! Então, aqui fala sobre a fuga dele. Por quê? Porque ele tinha matado. Ele olhou para um lado, olhou para o outro para ver se não tinha ninguém ali, né? Para ver a situação, achando ele que estava fazendo tudo às escondidas e que ninguém ia descobrir. Moisés cometeu esse ato, porque ele queria defender, né, o homem, né, o povo hebreu, porque ele era um hebreu. Ele ficou irritado por causa daquela situação, aquele espancamento, e ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos, né? Coisa que nós não podemos fazer. Mas ele enterrou na areia e ele esqueceu que o vento sopra a areia. É como a passagem da casa construída na areia, que quando o vento vem, derruba, né? Que simboliza a nossa fé. Se nós não estivermos firmados em Deus, o vento vem, quando a luta vem, nos derruba. E ali Moisés cometeu esse erro, 2 erros. Ele matou, né, que já é um erro, um pecado, e ele ainda enterrou na areia, achando que o pecado dele ia ficar encoberto. Mas não tem nada em oculto que Deus ele não venha nos revelar. E saiba, né, com esta passagem, o que o Espírito Santo nos fala nesta manhã, com a revelação dentro desta palavra, é que se você tem algo que você acha que está encoberto, ou alguém está te injustiçando, achando que vai ficar impune, não tem nada em oculto que não venha a ser revelado.
Porque Moisés ali, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele não tem ninguém, vou matar. Mas ele enterrou na areia, o vento veio, soprou a areia, descobriu o cadáver. Quando ali 2 homens passavam e viu a situação. E ali o homem chamou a atenção dele, mas quando o faraó soube do caso, ele queria matar Moisés. De qualquer jeito ele queria matar. Foi aí que ele fugiu para não ser morto. Aleluia. E o que eu tiro de lição também nesta manhã é que se você fez algo que alguém está te apontando, você mudou, você teve um arrependimento, você teve uma mudança de vida, você fez um tratamento espiritual e você se arrependeu, mas está sendo acusado, eu quero te informar nesta manhã, diante do Senhor, Deus, Ele já te perdoou os teus pecados. Ele perdoa, e quando Jesus perdoou, Ele disse, vai e não peques mais. Mas, às vezes, Deus perdoa e a gente fica ali insistindo no erro e no pecado. Mas não é porque nós erramos uma vez que nós temos que permanecer no pecado, não. Já se arrependeu, já se voltou para Deus, agora faça o que é certo. Não olhe para as acusações, não olhe para as lutas, não olhe para o homem, porque se nós for olhar para as acusações humanas, nós não vamos permanecer na presença do Senhor. Deus é rico em perdão e Ele é misericordioso. O pecado de Moisés não impediu que Deus não usasse ele. Ele fugiu, mas Deus usou ele para a consequência do pecado ficou assim, porque, eu já vejo isso assim até como uma consequência de erros, de pecados. Desculpem. Que não impediu dele ter a salvação, mas as consequências aqui na terra foram bruscas. Foram muitas as consequências dos erros do colerismo de Moisés. Deus quer salvar o povo, Deus quer libertar, mas às vezes, por causa das nossas atitudes, nós padecemos muito aqui nessa terra. E Deus usou ele para tirar o povo ali do Egito, porque Deus queria, o plano de Deus era plano de salvação, plano de libertação, como é sempre para nós humanos. Deus tem plano perfeito para nós, mas somos nós que às vezes atrapalhamos o agir de Deus em nossas vidas, e sofremos por causa das nossas consequências, dos nossos erros. Aleluia, sofremos as consequências dos nossos erros. Moisés foi para a glória, sim, ele foi salvo, mas ele teve muitas consequências por causa do temperamento colérico dele, porque ela era até para ele entrar na terra prometida, juntamente com o povo. Ele não entrou, porque ali o povo murmurava muito, reclamava, e Moisés muitas das vezes fez muitas coisas que não foi da ordenança de Deus. Ele estava ali, agindo ali com a sua própria mão, fazendo justiça. E a palavra do Senhor fala que a justiça, a vingança a Deus pertence. Não é porque alguém fez algo que nós também vamos fazer o errado. Alguém matou, espancou meu ente querido, feriu, eu vou também ferir, eu vou matar, eu vou fazer. Não. Cadê o amor? Cadê o perdão? O dom do perdão. Olha a aflição que Moisés passou, tendo que ser um homem fugitivo. E uma pessoa, quando é fugitiva, ela tem paz na terra? Não, não tem paz.
né? Eu me lembrei agora de um episódio, eu não conheço as pessoas, mas assim, foi tão rápido, a moça me fez um relatório da vida de um rapaz, ele passou no ponto e falou com ela, mas ele tem uma aparência de uma pessoa que vive nas ruas, que não tem família, uma aparência muito triste, né? Assim, é como se a consciência dele, a mente dele não fosse certa. E ele cumprimentou ela no ponto. E quando ele andou, seguiu, ela me falou a situação daquele homem, que era um homem bem sucedido, né, dono de comércio, tem parentes, né, também que tem comércio aqui em São Paulo, e ele, por conta de ciúmes, ele tirou a vida de uma pessoa, de um homem, por causa de um mal entendido, e ele ficou fugitivo por um bom tempo, mas quando retornou foi preso, e ele, por conta disso, hoje ele é um homem, que não tem uma mente assim, parece que a mente não é boa, não, é consequência do erro que cometeu, a injustiça, porque foi fazer justiça com suas próprias mãos, até mesmo por causa de uma coisa tão simples que poderia ter resolvido com uma boa conversa, né? A pessoa é salva, sim, mas fica uma perturbação na mente, sofrendo até acusações das pessoas que não acreditam, não dá crédito, né? Então, vamos pedir ao Senhor para nos dar domínio próprio, né? Para não fazer justiça com nossas próprias mãos. Hoje, a história de hoje tem por título Graça e Mudança, e fala acerca de um rapaz também que fez algo e ele se arrependeu, ele foi preso, mas ele teve um tratamento espiritual e por conta desse tratamento espiritual, ele se rendeu ao Senhor e ele foi ganhar almas para o reino do Senhor, né? Moisés, ele é reconhecido hoje como um grande homem de fé, ele também cometeu um crime chocante. Quando viu um egípcio espancar um hebreu, ele olhou para todos os lados, né? Matou o egípcio, apesar do seu pecado, Deus em sua graça não rejeitou o seu servo imperfeito. Aleluia. Ele escolheu Moisés para libertar seu povo da opressão em Roma. Lemos mesmo assim, do tempo de Adão até de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus. Mas nos versículos seguintes, Paulo afirma que a graça de Deus torna possível que nós, apesar de nossos pecados anteriores, sejamos transformados por Ele. Podemos pensar que os nossos erros nos impedem de nos conhecer o perdão de Deus e de sermos usados para a sua honra. Mas por sua graça em Jesus podemos ser transformados e libertos para ajudar outros a serem transformados também. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por tua graça transformadora em nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Tenham todos uma segunda-feira abençoada, uma semana de vitória.